Paz de Deus seja presente. Meu nome é Yolanda, sou uma trabalhadora da Associação Espírita Lauro Machado e estou aqui hoje para mais uma palestra. O livro que nós vamos estar vendo é o livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós pedimos a todas aquelas pessoas que vão assistir a nossa palestra, que nós também temos no YouTube o canal da nossa Casa Espírita e nós temos durante a semana toda, a partir das 14 horas, o plantão de oração, segunda a sexta, e temos também outras palestras. A lição que nós vamos estar vendo hoje é a lição 52 do Vinha de Luz, que traz como título Avareza. Num trecho por Lucas diz o seguinte, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Esse mesmo trecho desse versículo nós podemos também encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, item 3, que diz assim, guardai-vos da avareza. Então lhes disse um homem da plebe, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Porém Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse, guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhe propôs esta parábola, dizendo, o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo, que farei? Que não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e farei maiores, e neles recolherei todas as minhas colheitas e os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come e bebe, regala-te. Mas Deus disse a esse homem, Nécio, esta noite te virão demandar tua alma e as coisas que tu ajuntastes. Para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Está em Lucas capítulo 12, de 13 a 21. E segue aqui, no Evangelho, nós vamos ter outros textos dando complemento a essa lição. Aqui no Vinha de Luz, Emmanuel vai fazer a seguinte colocação. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem o espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-os ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir, no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito guardaram em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo
da experiência a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilhavam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no nosso espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então está aí, né, a leitura dessa lição maravilhosa. Aqui comentado esse capítulo, esse versículo por Emmanuel, e nós também fizemos a nossa reflexão em cima desses ensinamentos. Nós vamos ver aqui então, eu coloquei aqui novamente, né, que capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon, item 3, guardai-vos da avareza. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. E aqui é como se dissesse assim, ó, vigia, porque você pode estar sendo vítima da avareza. Então nós temos que verificar no nosso dia a dia, nas nossas ações, no nosso comportamento, se nós não estamos agindo como ávaros, porque ele vai colocar aqui que a avareza não consiste só em prender e guardar dinheiro, ser assim, como as pessoas dizem, mesquinho, pão duro, sovina. Não é só isso. Vai também fazer parte dos nossos pensamentos, das nossas ações, no nosso dia a dia. A ninguém é proibido possuir bens materiais que nos são importantes para a vida na Terra. Só nós não podemos ser possuídos por esses bens ao ponto de nos apegarmos tanto e não termos tempo para adquirir os bens da alma, que são os bens eternos. Então, nós vamos ter sim aquilo que Deus nos permitiu para a nossa vida na Terra, os benefícios, as coisas que vão nos auxiliar no nosso dia a dia, os bens para a nossa vida aqui. O nosso corpo é um dos bens materiais que nós temos, que Deus nos emprestou, e nós não vamos levar também para a vida espiritual. Assim como não vamos levar nenhum dos bens que nós temos aqui, que não são exatamente nossos, que são assim temporários, um empréstimo para a nossa vida na Terra, para nos ajudar na evolução do espírito. Então esses bens eternos vamos adquirir na prática das boas obras, tá? Na execução da caridade. Lembrar que nós viemos para servir e não para possuir. Então, num trecho do Evangelho, Jesus diz também, eu vim para servir e não para ser servido. E nós viemos também para servir e não para possuir coisas. E aqui Emmanuel vai falar também da avareza de maneira geral, não só da aquisição do dinheiro. E nós sabemos então que a riqueza, a posse dessa grande fortuna aqui na Terra, ela pede muita responsabilidade, é uma prova muito difícil, porque será pedido conta da sua aplicação. E para que ela serve, se não para proporcionar o progresso, gerando então trabalho, pesquisas e estudo. Certamente não foi dada só para nos dar prazer. Não foi só para isso que a fortuna, seja uma grande fortuna, uma pequena fortuna,
não foi dada só para nos dar prazer. E nós vamos ver também que todo o universo ele está em constante movimento e os bens materiais eles também precisam se movimentar. Senão, olha, as traças vão furar as roupas, os frutos vão apodrecer e os alimentos passam da validade. Nós vamos ver então que às vezes nós temos roupas lá dentro do guarda-roupa que está lá mofando, a traça está furando. Por que não pegar então essas roupas e fazer uma doação, fazer uma troca de energia no nosso guarda-roupa? Assim como os alimentos, muitas vezes nós não vamos consumir tudo aquilo e vão acabar estragando, seja na geladeira ou seja na fruteira. Então, por que não repartir? Acontece coisas muito interessantes. Teve uma senhora que ela plantou coentro e esse coentro deu assim uma grande quantidade e ela não ia consumir tudo com a sua família. Então ela teve a ideia de colher esses coentros, fazer fechinhos e levar numa padaria que tinha em frente à sua casa, do outro lado da rua, para que as pessoas pudessem levar para casa, senão ia perder, né? E muitas pessoas deixam lá as suas frutas apodrecer, deixam as suas coisas passar da validade, mas não tem a coragem de doar, apegou tanto aquelas coisas que as coisas ficam ali estragando e não tem benefício para ninguém. Aqui fala também que não são só as coisas materiais que acumulada é chamada de avareza. Há também aquelas pessoas que querem toda a atenção para elas e querem que o mundo gire ao redor dela. Só elas merecem o melhor em detrimento dos outros. Também prendem os familiares para que todos fiquem sob o seu controle. Então existe também esse tipo de avareza, que a pessoa quer atenção só para ela, só ela quer crescer no trabalho, só ela quer ter o melhor emprego, a melhor casa, a melhor roupa, o melhor carro. Então ela não pensa nos seus semelhantes, que os semelhantes também merecem crescer e ter os benefícios. Mas muitas pessoas que estão possuídas por esse vírus aí da avareza, acham que tudo tem que ser só para elas, só elas merecem o melhor. A posse, ela é temporária e assim como nos é dada, também pode ser retirada sem o nosso consentimento. Isso quer dizer que não a possuímos verdadeiramente. Então, se uma coisa que nós estamos utilizando aqui na Terra, assim como o nosso corpo físico e a nossa casa, o carro e etc., nós não possuímos verdadeiramente essas coisas, porque nós não vamos levar para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, nós somos só usufrutuários. Deus nos deu como um empréstimo para que a gente utilize, mas que depois deixa aí sem nenhum apego, que nós não vamos precisar mais. E é uma prova difícil, porque a riqueza, né? Nós estamos falando aqui, uma prova difícil, porque vai despertar muitos sentimentos negativos ao seu redor. A inveja, a cobiça, são algumas, né, desses sentimentos que muitas vezes pode despertar nas pessoas ao redor. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que tudo o que temos é para o compartilhamento com os nossos semelhantes, principalmente aqueles nossos irmãos mais necessitados, que precisam da nossa ajuda, tanto material como também dos nossos pensamentos, das nossas orações, das nossas atitudes. E isso, né, é dado também. Nós podemos fazer as boas obras no serviço da caridade, que nós iremos adquirir tudo aquilo que nós vamos levar para o nosso futuro, para a nossa verdadeira vida.
quando voltarmos à pátria espiritual. Lá é a nossa verdadeira vida. Então nós temos que construir e adquirir os bens que são eternos, que são esses bens que a alma leva, e não esses bens que vão ficar aí, porque isso não nos pertence. Assim, tratemos desde agora de adquirir os bens da alma, que são permanentes e que eles vão nos mostrar quem somos e não o que temos. Então, esses bens, os bens espirituais, eles mostram quem realmente nós somos e não o que possuímos e o que temos. Nós vamos ficando por aqui então com a nossa reflexão, agradecendo a compreensão de todos por ter visto nossa palestra e que todos fiquem na paz de Deus e de Jesus. Graças a Deus.